É um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos pensar sobre alguns elementos e pressupostos do processo de ensino-aprendizagem em matemática. E eu vou querer problematizar a nossa prática pedagógica, considerando todas as reformulações teóricas e metodológicas que surgiram a partir da década de 90, mas também pensando essa escola tradicional que de alguma forma hoje ainda está muito presente no cotidiano das nossas escolas. E se nós formos pensar a dimensão da afetividade, nós vamos ver que os nossos alunos, quando ingressam no ensino fundamental, eles gostam do conteúdo de matemática. Em geral, as crianças gostam da matemática. Mas esse gosto, ele decresce ao longo das séries e muitas vezes, em muitos casos, chega a culminar em sentimentos de aversão, repulsa, rejeição, despertando em crianças e adolescentes o sentimento de impotência frente aos desafios matemáticos. É interessante também observar que a matemática se consagrou como uma das disciplinas mais difíceis e que apresenta comprovadamente um dos mais elevados índices de reprovação escolar. Se nós fôssemos descrever uma aula, não só de matemática, mas de qualquer área do conhecimento, nós iríamos dizer que consiste numa aula expositiva, apoiada nas respostas corretas e na transmissão direta do professor ao aluno. Então nós estamos falando de um fazer pedagógico excessivamente centrado na figura do professor. E o professor, o que ele espera do aluno? Uma obediência irrefletida. Portanto, o professor é ativo, o professor transmite e o aluno é passivo, mero receptor. Para se adaptar a essa aula expositiva, o que o aluno faz? Ele memoriza. Só que essa estratégia que o aluno utiliza, ela é extremamente ineficiente, porque a memorização está desvinculada do ato de pensar. A memorização, ela não envolve construção, ela não envolve compreensão. Então, se nós fôssemos resumir, nós diríamos que nós temos um aluno ouvinte, um professor ativo que transmite o conhecimento, um aluno que memoriza para em seguida reproduzir. Ora, nós já sabemos que a matemática não é um rol de ideias prontas para ser memorizada. Nós já sabemos também que a compreensão, que o conhecimento, ele não vai ser assegurado e transmitido pela palavra oral ou escrita. A linguagem sozinha não dá conta de assegurar a aquisição do conhecimento. Os conceitos matemáticos de comprimento, área, de medida, eles não podem ser construídos de ouvir dizer ou de se ler sobre eles. E aqui reside uma das contribuições mais importantes e significativas da teoria piagetiana. Piaget vai dizer que o conhecimento ele deve ser construído. Que o conhecimento, a construção do conhecimento exige duas coisas: a ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento, ação física ou ação mental, e a interação entre os sujeitos. E aí nós vamos ter que trabalhar na perspectiva de um deslocamento de eixo. Se até então prevaleceu uma prática, um fazer pedagógico centrado no professor, agora eu tenho que pensar num fazer pedagógico, numa prática pedagógica centrado na parceria professor-aluno, em que professor e aluno são agentes, são ativos. Então, quais são os dois caminhos? Trabalhar na perspectiva da construção do conhecimento e repensar as relações interpessoais, as relações no interior da sala de aula. Bom, então nós vamos ter que entender, se nós vamos trabalhar na perspectiva da construção do conhecimento, nós vamos ter que entender como que se dá a construção do conhecimento. Quando é que a criança se sente motivada a reestruturar os conhecimentos? Bom, a criança vai se sentir motivada a reestruturar os seus conhecimentos quando elas se deparam com experiências, quando elas se confrontam com situações que vão conflitar com as suas predições. Quando as suas regras, as suas generalizações, o conhecimento prévio que ela detém já não dá mais conta daquela situação, problema. Aí se estabelece o desequilíbrio.
e o que muitos autores, diferentes de Piaget, vão chamar de conflito cognitivo. Então, para que haja conhecimento, a construção do conhecimento, é preciso que se estabeleça uma situação de conflito cognitivo. Uma vez estabelecida essa situação de conflito, de desequilíbrio, o sujeito, através de métodos ativos de assimilação e acomodação, ele vai construir um novo equilíbrio, um equilíbrio superior. De novo, ele vai entrar em confronto com situações que vão confrontá-lo com suas predições. Gera-se um novo desequilíbrio. De novo, os métodos ativos de assimilação e acomodação vão ajudá-lo a gerar um novo equilíbrio. Isso que Piaget vai chamar do espiral de aprendizagem, que é um processo contínuo, marcado pelos processos de desequilíbrio, assimilação, acomodação e novo equilíbrio. Bom, visto isso e considerando que o meu aluno precisa ser ativo no processo de construção do conhecimento, né? Nós já é consenso que o conhecimento ele precisa ser construído, ele não pode ser transmitido, memorizado e reproduzido. O grande desafio nosso, então, é pensar como que o professor vai ajudar a provocar desequilíbrio, como que o professor pode encorajar desequilíbrio. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas alternativas e alguns métodos e vocês vão dizer, uai, mas isso a gente já faz na escola. Fazemos sim. Eu não vou trazer nenhuma novidade. Agora, o que eu vou dizer é que nós precisamos aprender a legitimar essas práticas, a acreditar e apostar nessas práticas. Nós fazemos tudo isso, vocês fazem tudo isso que eu vou falar. Mas será que verdadeiramente acreditamos nesses métodos? Acreditamos que eles constituem caminhos para a construção do conhecimento? Essa é a minha grande questão. Então, o primeiro caminho para provocar desequilíbrio, exploração crítica. O que é exploração crítica? A exploração crítica consiste em questionar os nossos alunos, em colocá-los diante de situações, problemas, para gerar um conflito cognitivo produtivo. As regras e generalizações que ele detém já não dão conta daquela situação que foi problematizada pelo professor. Isso provoca desequilíbrio. Uma outra situação, e essa extremamente valiosa no interior da escola e muito pouco explorada por nós, que é as interações sociais. As interações sociais são vitais para o desenvolvimento humano. Não só para o desenvolvimento cognitivo, mas para o desenvolvimento social também. É na relação com o outro que se dá a construção do conhecimento e a constituição do ser social. Bom, quando eu estou na relação com o outro, eu vou ter que analisar e considerar o ponto de vista do outro. Eu vou ter que confrontar o ponto de vista do outro com o meu próprio ponto de vista. E a partir daí eu posso modificar, eu posso ampliar o meu ponto de vista. E, sobretudo, a partir da idade de 6 e 7 anos, as interações sociais se tornam um campo muito fértil e muito propício para a construção da aprendizagem. Isso porque, a partir dessa idade, o egocentrismo da criança começa a se desfazer. O egocentrismo próprio do período pré-operacional, ele começa a se desfazer e a criança já é capaz de levar em consideração o ponto de vista do outro. Agora, em que situações eu posso propiciar as interações? São inúmeras. Trabalhos em dupla, trabalhos em grupo, jogos, dramatizações, brincadeiras e as monitorias. As monitorias constituem um espaço muito importante e muito pouco explorado pelas escolas. Quando eu tenho uma relação de monitoria estabelecida entre 2 alunos, aquele aluno que é o mais velho, que detém o conhecimento, ele tem que deixar o conhecimento dele claro, suficientemente claro para que o outro aluno possa entender. E esse outro aluno, ele vai ter que se esforçar para entender o ponto de vista do seu monitor. Então, uma relação fértil e muito rica de troca que propicia muito crescimento e muita aprendizagem. Bom, para além da exploração crítica, das interações sociais, nós temos aí os interesses espontâneos. Os interesses espontâneos, por si só, refletem desequilíbrio. E do ponto de vista afetivo, constitui uma verdadeira e valiosa fonte de motivação. Eu já sei, a priori,
que aquilo que desperta meu interesse vai receber a minha atenção e eu vou conseguir me concentrar. Se eu consigo me concentrar, poxa, eu vou ser muito mais produtiva, eu vou me esforçar muito mais. Então, esses interesses espontâneos, essas curiosidades, as perguntas que os nossos alunos nos apresentam são valiosos pontos de partida, porque ali ele está me comunicando qual foi a área de interesse dele que provocou conflito cognitivo e constitui um ótimo ponto de partida para eu introduzir o conteúdo. Bom, e as surpresas? Tudo aquilo que é o novo, o desconhecido, o inesperado, o imprevisível provoca conflito cognitivo. Porque provoca o meu interesse. Me deixa, como a gente costuma dizer, com a pulga atrás da orelha. E aí eu quero buscar o conhecimento, porque eu quero desvendar aquilo que aparece para mim como imprevisível, como um mistério. Então surpreenda o seu aluno. Para terminar, eu gostaria de fazer duas importantes ressalvas. A primeira está ligada à importância da sistematização. Quando eu utilizo diversos recursos metodológicos, isso pode provocar uma certa dispersão com relação ao que foi ensinado, o que foi aprendido em relação ao próprio registro. Ao sistematizar e usar a linguagem matemática própria, eu vou definindo com clareza para os meus alunos o que de fato foi aprendido, quais os conceitos e princípios matemáticos que foram ali naquele momento consolidados. E ao fazer a sistematização, eu também posso retomar conteúdos que já foram trabalhados e que de alguma forma se relacionam com o conteúdo que no momento está sendo objeto de estudo. Então a sistematização, ela não pode faltar. A segunda questão extremamente importante, o erro. O erro, nós precisamos entender a natureza dos erros dos nossos alunos. O erro é uma importantíssima fonte de informação sobre o raciocínio que o meu aluno desenvolveu na resolução daquele problema. Então, nós precisamos aprender a valorizar e a explorar esse erro como fonte de informação. Agora, é importante lembrar, muitas vezes o erro também pode ser fruto da desatenção, ou ele pode ser decorrente de problemas emocionais, ou de problemas orgânicos, ou de outras ordens. Mas é importante também considerar que ele pode estar naquele momento refletindo o raciocínio desenvolvido pelo meu aluno no seu processo autônomo de construção do conhecimento. Então nós vamos encerrar, a nossa reflexão e eu gostaria de deixar para vocês um pensamento de Piaget. Ele diz o seguinte: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe. Então, o que eu desejo a todos vocês é que vocês possam verdadeiramente se comprometer com essas metas educativas e que vocês encontrem caminhos para construir novas práticas pedagógicas. Um grande abraço para vocês.